Antes de Ronaldinho chegar ao Barça, o time catalão era um clube triste e sem perspectiva de futuro, só que tudo mudou após sua chegada. E é por isso que nesse vídeo vamos ver como Ronaldinho mudou o Barcelona para sempre. No começo dos anos 2000, o Barça vivia um dos piores momentos de sua história, e o clube catalão passava por uma grave crise financeira e esportiva, e eles não ganhavam grandes títulos há um bom tempo. Só que após ver Ronaldinho desde no PSG, o presidente Laporta decidiu ir atrás de sua contratação. E ele não sabia, mas a chegada de Ronaldinho mudaria para sempre a história do Barcelona. Foi então que em 2013 ele anunciara a contratação do brasileiro por cerca de 32 milhões de euros e Ronaldinho foi apresentado para uma multidão no Camp Nou. E dali em diante a história do Barcelona começaria a mudar. E na sua primeira temporada ele já teve um grande impacto na equipe e o gaúcho já chegou dando show e encantando a todos com seu futebol arte. E no seu jogo de estreia, o brasileiro fez um gol antológico. Contra o Sevilla, ele acertou um chutaço de longe e marcou um gol que levou a torcida ao delírio. E ali, todos viram que ele faria coisas grandiosas no clube catalão. E mesmo sem ter vencido um grande título no primeiro ano, ele já começou a mudar o Barça. Isso porque, só com a sua ida para lá, o clube começou a vender várias camisas com seu nome. E o Barça começou a faturar muita grana com vendas de camisa. Isso começou a ajudar muito a parte financeira do clube. E outra coisa que o Ronaldinho ajudou a mudar foi a torcida no Camp Nou. Naquela época, o time do Barcelona não era um time que empolgava tanto, e eles não conseguiam fazer o estádio encher em todos os jogos. E com pouca torcida no estádio, o Barça deixava de arrecadar muito dinheiro, e isso também afetou demais a receita do time na época. E quando o Ronaldinho chegou, isso também mudou completamente. Isso porque agora, em todo jogo no Camp Nou, todos queriam ir ver Ronaldinho jogar, e o estádio estava sempre lotado. E com isso, o Barcelona voltou a ter um grande arrecadamento de dinheiro. E sem sombra de dúvidas, Ronaldinho foi essencial para isso, porque várias pessoas de todo mundo iam para o Camp Nou ver Ronaldinho jogar. Isso fez com que o Barcelona voltasse a ter uma grande receita com seu estádio novamente. Na temporada seguinte, Ronaldinho voltaria a colocar o Barcelona no rumo das vitórias. Ronaldinho, naquele ano, estava jogando em um nível de outro planeta, e ele conduziu o Barça rumo ao título da Liga daquela temporada. E esse era apenas o primeiro título que ele ganharia com o clube catalão. E um jogo que ficou muito marcado daquele ano foi aquele El Clássico, onde o Ronaldinho jogou demais e foi aplaudido de pé pela torcida do time rival. E o Barça simplesmente humilhou o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. E o clube catalão estava de fato voltando a ser respeitado novamente. E naquele ano ele ainda ganhou a sua primeira bola de ouro atuando com o clube catalão. Foi um ano muito especial para o Barcelona e para o Ronaldinho. E outro fato que ele ajudou a mudar no clube catalão foi na globalização do time. E mesmo o Barça já sendo um time bem conhecido ali na Europa, ele estava longe de ser um time tão grande globalmente, igual era o Real Madrid, por exemplo. E o Ronaldinho ajudou a crescer muito o Barcelona a nível global. Isso porque várias pessoas de todo mundo começaram a gostar e torcer para o Barcelona por causa de Ronaldinho. E isso ajudou demais a expandir a marca do Barcelona em todo o mundo. E até mesmo pessoas que não gostavam de futebol começaram a seguir o clube por causa dele. E ele, sem dúvidas, foi essencial para tornar o clube muito mais famoso e conhecido mundialmente do que ele era antes de chegar lá. Na temporada seguinte, Ronaldinho colocaria o Barça no topo do futebol europeu novamente. O Barça havia vencido sua primeira Champions em 92, com o famoso Dream Team, só que desde então eles não conseguiram vencer novamente. Porém, naquela temporada, Ronaldinho também mudaria isso. Ronaldinho jogou muito naquela Champions, e ele conduziu o time em toda a temporada até o final da competição. E essa seria a primeira final de Champions do clube em muito tempo. Naquela final, o Barça enfrentou o Arsenal, e a final foi extremamente disputada, e mesmo com o Ronaldinho não jogando tão bem, o Barça conseguiu se superar, e com o gol de Belletti no finalzinho, Barcelona e Ronaldinho se sagraram campeões daquela Champions. Foi um momento simplesmente histórico para o clube e para Ronaldinho, e naquele ano o brasileiro ainda conduziu o Barça ao título de La Liga. Esse havia sido o ano mais vitorioso do clube depois de muito tempo, e Ronaldinho havia conseguido fazer o Barcelona ser o melhor time do futebol europeu novamente. Foi um ano simplesmente mágico para o clube. E naquele ano, depois de toda essa temporada mágica, Ronaldinho ainda foi eleito o melhor jogador do mundo novamente. E outro aspecto que ele também mudou no clube foram os títulos. Como já dito, antes de Ronaldinho chegar ao Barça, o clube não conseguia ganhar grandes títulos já há um bom tempo. Porém, como vimos, Ronaldinho conseguiu fazer o Barcelona voltar a ser um time vitorioso. E na era Ronaldinho, o Barça ressurgiu das cinzas como uma fênix e começou a ganhar títulos novamente. E a R10 foi o pilar dessa mudança do clube. E Ronaldinho ficou lá no Barcelona entre os anos de 2003 até 2008. E atuando lá no Barcelona, Ronaldinho conseguiu fazer o Barça ganhar 2 La Ligas e uma Champions League. Foi um feito histórico do brasileiro. E ele também ajudou na reestruturação do clube. A passagem de Ronaldinho por lá foi tão bem sucedida que ela ajudou o Barça a sair do buraco e ajudou também o clube a ser um time bem sucedido novamente, tanto dentro como fora de campo. E após a era Ronaldinho, o Barça voltou a ser um time bem estruturado financeiramente e esportivamente. E se o clube não tivesse se reerguido nessa época, dificilmente a era Pep Guardiola teria sido tão bem sucedida como foi.
Isso porque o clube estava sem dinheiro e quebrado e muito mal estruturado. E mesmo com aquele time sendo formado por muitos jogadores da base, o Barça ainda contratou alguns jogadores que foram essenciais para o sucesso daquele time. Então, se o Ronaldinho não tivesse ajudado a reerguer o clube como ele ajudou, o Barça dificilmente teria a estrutura para ter montado aquele timaço histórico. E o impacto de Ronaldinho no Barcelona foi tão grande que muitos afirmam que ele fundou o clube. E embora eu ache isso um pouco exagerado, o que Ronaldinho fez no Barça foi de fato gigantesco. Ele transformou o Barça de um clube em crise para um clube muito vencedor. E além disso, ele conseguiu resgatar o orgulho e a felicidade dos torcedores culés, que não viam o Barça ganhar grandes títulos já há um bom tempo. E Ronaldinho encantou a todos com seus dribles e jogadas mágicas. E o brasileiro é considerado um dos maiores jogadores da história do clube, somente atrás de Messi e de Cruyff. E a verdade é que existe um Barcelona antes e depois de Ronaldinho, e sem ele, o clube não seria o que ele é hoje em dia. Bom, e com tudo que vimos no vídeo de hoje, podemos afirmar que Ronaldinho mudou a história do Barcelona para sempre. E bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero demais que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esqueça de deixar aquele like, que isso ajuda demais. Muito obrigado por ter assistido e nos vemos em um próximo vídeo.